Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos e sócia da Sellen Bertozzi Consultoria. Sou também autora de 19 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com o meu sócio Rodrigo Bertozzi. Ele, sócio da Sellen Bertozzi Consultores Associados, estrategista de inteligência artificial jurídica, pioneiro no marketing jurídico brasileiro desde 1998. Ele é cofundador do Instituto Internacional de Gestão Legal, comigo, e da B2L Investimentos SA. Ele é autor de 19 obras, entre elas Marketing Jurídico Essencial, A Nova Reinvenção da Advocacia, Marketing Jurídico e os Neurojurídicos, A Nova Era das Marcas Jurídicas, Marketing Jurídico, o Poder das Mídias, Advocacia às Leis do Relacionamento com o Cliente, Revolution Marketplace, Depois da Tempestade, O Senhor do Castelo, O Despertar e Um Futuro Perfeito. Ele é administrador legal, tem MBA em Marketing Pleno, é professor e palestrante. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia e o futuro da sociedade de advogados. Bertozzi, seja bem-vindo ao Papo de Sócios. E agora, meu sócio, né? Vamos ter muita coisa para conversar. Eu quero contar muitas coisas que só eu sei e que quem ouve a gente, às vezes, não tem toda a visão completa da sua carreira, principalmente. Bem-vindo. Um prazer enorme estar aqui, não é? Fofocando, né? Fofocando entre sócios. Vai ser mais ou menos como tricotar aqui hoje, não é? E os segredos de carreira, né? Vamos revelar aqui bombasticamente algumas coisas. Uma coisa assim que eu sempre falo com quem eu chamo para o papo, e você vai ter novidades a respeito do papo também, daqui a pouco a gente fala disso, é separar em 3 atos essa conversa. Um primeiro sobre você, né? Então, o que eu quero saber, como é que você começou, como é que é essa história, como é que você foi parar no marketing jurídico, como é que você desenrolou toda essa coisa, né, pioneira no Brasil chamada marketing jurídico, que hoje é comum, mas quando você começou, com certeza, não tinha nenhuma... Era quase um sacrilégio falar esse nome na advocacia. Depois, um segundo ato que eu quero saber da tua empresa, que por acaso é nossa. E no final a gente vai terminar falando sobre 2030. O que a gente tem para esperar da advocacia para os próximos anos? Você que está aí envolvido com inteligência artificial, entre outras coisas, né? Mas vamos começar do começo. Conta aí, você já foi estagiário em algum momento da sua vida? Como é que começou o Bertozzi menino ali, iniciando a vida de trabalho? Interessante, não é? Meu pai tinha uma empresa de alimentícia, especialmente nós tínhamos palmito como carro-chefe, e eu comecei lá como office boy, né? 14, 15 anos, já comecei ali a trabalhar, mas não é igual essas histórias, né? Que só trabalhei, né? Comecei ali, não, comecei ali como office boy, depois eu fui ser estagiário na parte de contábil, onde eu tinha que ficar separando os papéis pelas cores, né? Claro que eu fui demitido bem rápido, né? Não conseguia fazer direito. Tudo que era muito mecânico, sempre eu tive dificuldade de fazer, não é? Como office boy, eu consegui me perder em praticamente todas as missões, né? Que não é mistério para ninguém, né? Nem para você. Não mudou lá muita coisa. Senso de direção. Também estagiei muito em laboratório, dentro, né, da empresa nossa, um laboratório, onde você tinha que fazer provar, né, os alimentos, por questão de, logicamente, saber se o sabor estava bom, se a textura. E o palmito você tem que realmente provar, não tem muito o que fazer, né? Não há ainda aí como você mudar essa questão. Então, realmente foi um começo
desse jeito. E curiosamente, desde que eu era pequeno, eu queria realmente empreender. Eu não tinha nenhum interesse, sabe, em outra coisa, sabe? Então, quando eu brincava, negócio isso aí eu nunca contei nem para você. Quando eu brincava ali com meus 12, 13 anos, claro que a figura do meu pai era a figura mais importante, né? Então eu brincava do... É tipo Lego, esqueci o nome do brinquedo, que tem uns bonecos e tal. Eu Playmobil? brincava... Não, Playmobil. Opa, você tirou lá do fundo, né? O Playmobil, eu brincava com ele como se fossem executivos. Então eram duas coisas, aviação, né? E a questão de fingir ali que era uma empresa, etc, né? Então esses estágios meus, eles não eram assim por anos, né? Então ia no período de férias, então fazia lá esses trabalhos todos, até que, claro, com 17 anos, aí sim, começo de fato ali a trabalhar. E você entrou na faculdade com 17 também? 17 para 18. Fazendo administração. Administração na Federal, e aí o que aconteceu uma coisa curiosa. Por eu já estar metido em empresa ali com meu pai, enfim, gostava daquilo, para mim foi um tédio absurdo aquilo, sabe? No terceiro mês, imagina, eu era um moleque ali, né? Da Mas no faculdade. terceiro mês, na faculdade, no terceiro mês eu vi que não era aquilo que eu queria. Então, como quando você não se sente satisfeito em algo, você tem que mexer, né? Como minha mãe falava, joga a pedra no rio para que o rio tenha que se movimentar, mexer a água, né? O que eu fiz então? Eu peguei uma folha de papel, tá? Eu não sabia que existia o movimento das empresas júnior na França, eu não tinha conhecimento disso, tá? A gente está falando de 90 e quanto? 87. 87, quer dizer, não tinha internet, 87. não tinha nada disso, nem tinha como pesquisar. Curioso, é interessante, né? Porque as ideias, elas ocorrem ao mesmo tempo em lugares diferentes. Então, enquanto a gente, na Federal, né? Só voltando na folha que eu já coloco esse ponto. Então, eu peguei uma folha de papel, organizei como se fosse uma empresa, ou seja, finanças, produção, marketing, RH. É isso aqui, cara, o básico, né? O básico do básico. Que é meio a configuração da própria SB lá no futuro, né? Mas vamos voltar aqui. Então, a ideia qual que era? Eu fui de sala em sala, convenci o meu amigo que o nome dele, André Feliciano dos Reis, né? O Paulo Kawashita e, assim, pessoas ali da nossa época, fui de sala em sala com eles, na cara de pau, e fui falando, né, temos que movimentar a universidade, enfim, né, papo de maluco. Fui, logicamente, até o quarto ano, né, fui fazendo isso, claro que a maioria nem deu bola. Isso você no primeiro semestre da faculdade? Primeiro semestre, perto do meu aniversário ali, perto de junho ali já. Então... O que aconteceu? A maioria ridicularizou aqui, não é uma besteira, mas alguns foram me procurar, porque eu marquei uma reunião, tipo, meio-dia na cantina. E começou a ver algumas pessoas, realmente, da minha sala, veio um ou outro, como é que chama? Enfim, esqueci agora, terceiro anista. De veteranos. Veterano. E veio, cara, sabe? E ali começou o ponto de partida da Beginners, que foi ser a empresa júnior da Federal do Paraná por um bom tempo. Eu fui presidente dela, né? Então, começa sempre alguém com uma ideia e aquilo acaba se espalhando. E, ao mesmo tempo, estava acontecendo na USP e na FGV pela Câmara Franco-Brasileira. Então, a Câmara Franco-Brasileira trouxe essa ideia da empresa júnior, que realmente era originalmente francesa, tá? E os professores se movimentaram e levaram para os alunos. Então, ao mesmo tempo, surgiu tudo junto. Só que no nosso caso, e aí foi objeto de matéria da Isto É, da Exame na época, no nosso caso era puro sangue, porque fomos nós que revolucionamos, ninguém trouxe para a gente. Depois a gente viu que de fato tinha ali estava começando esse movimento, né, no Brasil. Então a gente foi muito pioneiro nisso. Não fui só eu, claro, né, os meninos todos, mas eu comecei assim, com uma folha de papel.
E E era consultoria. vocês chegaram a atender empresas assim aqui no Tem- Paraná? Quem Então, vocês esse o atenderam? modelo. Veja só que curioso, cara. Olha que curioso para quando a gente olhar para a Cellen Bertozzi. Nós tínhamos, não digo que era task, eram forças de estudo, né? Que a gente hoje chama de task force, mas na época nós organizamos a galera para estudar, por exemplo, recursos humanos, né? Estudar produção. Então, na faculdade, sequer tinha Just-in-Time, por exemplo, Kaizen, Kanban. E como nós tínhamos, como é um grupo de pessoas, tinha gente que falava fluentemente alemão, pessoas que falavam fluentemente inglês, francês. Então, estava no início da, acho que é BBS que chama, né? E o Uhum. André fazia engenharia da computação, né? Nossa, Então a para quem gente não sabe, conseguia BBS é o avô da internet de escada, internet, da é o internet avô de da internet de escada. escada. É isso É, aí. é o tataravô aí do que nós temos hoje. Então, assim, era tudo, as matérias nós pegávamos de revistas, né, de artigos no exterior, era traduzido pelo pessoal e era espalhado entre nós. E a gente estudava aquilo. E isso causou impacto na universidade, porque os professores começaram a se ver insultados, né? Já que os alunos estavam pegando coisas que sequer tinha no programa dos 4 anos de administração. Então a gente começou a estudar sozinho. E aí todo mês nós tínhamos treinamento entre nós mesmos. Todo mês. Eu dava aula, né? E era, por incrível que pareça, era lotado de gente. Vinham os alunos da noite, aí começaram a vir de economia, de contábeis. Então foi um negócio muito legal, assim, que, sabe, a gente fazia consultoria de fato. Então o modelo de consultoria era um professor, um aluno de primeiro ano, um de segundo, um do terceiro e um do quarto. Era essa que é a nossa lógica. Eu cheguei a trabalhar no McDonald's, na Texas Instrumentos, no American Express Corporate, quando chegou no Brasil, que era para vender os cartões, a gente... Então, os empresários, na verdade, olhavam para nós assim, cara, esse pessoal aqui tem muito futuro. Sim, claro que eles não sabem quase nada. E eles davam essa chance da gente dar consultoria e aconteceu muita coisa legal, assim, na época, né? Nasceram os eventos, que eu uso de instrumento até hoje no marketing, né, para as pessoas. Então, nasceu evento de marketing. Nós criamos, por exemplo, que era a História Empresarial Viva. Então, todo mês ia um empresário falar para os membros da Beginners. E aquilo foi tomando uma proporção enorme, né? O pessoal de engenharia se interessou, de direito, das outras universidades. Ele foi o ponto ali de ebulição desse negócio todo, né? Que legal, nossa, realmente assim, voltar. Porque é fácil ver o Bertozzi hoje falar de uma beginners, vamos chamar assim, contextualizando hoje, né? Mas você lembrando que você tinha 17, 18 anos, moleque de tudo ali, numa vida completamente diferente que os jovens de hoje têm, porque o acesso à informação era bem menor. Era livro Muito puro, menor. jornal, era só isso que tinha de Livro, acesso, jornal, né? revista, a gente Revista. recortava, fazia os recortes para estudar, né? Então, Era muito assim, bacana. de fato, assim, foi um movimento revolucionário ali atrás e, claro, que já trazia muito do teu jeito de pensar. E se a gente for, eu que te conheço bem, né, há uns 20 anos pelo menos, a gente começa a identificar que as pessoas elas são as mesmas, né? Então, a capacidade de inventividade, a capacidade de ousar, de falar, vamos fazer um negócio completamente diferente. Imagina, numa federal, você em primeiro semestre lançar um projeto que você ainda não está conhecendo a faculdade completamente, né? Que os primeiros 6 meses ali não deu tempo ainda de ter todo e ter essa ousadia de falar, vamos bater de sala em sala para levar um projeto para aluno, realmente, assim, E, e muita assim, só para ousadia. contextualizar, nós tínhamos matéria de informática. Só que a sala de informática tinha só 8 computadores, 10 computadores, enfim. E aí a ideia, né, de, por exemplo, a gente cobrar lá R$ 10, não lembro nem a moeda, tá? Imagina, 88 agora, 89, não vou lembrar.
Aí eu defendi essa tese da gente, sabe, R$ 10 de cada aluno ali para poder comprar, né, mais equipamentos, a gente está mais... Meu Deus, cara, isso aí deu até quebra-quebra, sabe, Universidade briga, pública, você você não fazer tem isso. noção, né? Quer dizer, você tem noção, as brigas de fato elas aconteceram por conta disso, né? Tudo que é novo assusta muita gente, isso não mudou, né? Hum. Mesmo o acesso a toda a informação, e aí olhando para o mundo jurídico, né? O acesso a toda a informação ainda causa, muita inovação causa ali né? As pessoas tendem a não usar aquilo à sua disposição, né? Mas foi um período muito rico que ajudou a formar muito do meu pensamento, porque eu já estudava ali sozinho, né? E não, eu não era um bom aluno, se alguém quiser saber, eu era aluno calado, sentava na primeira cadeira encostado na parede, cara. Eu ficava na minha o tempo todo, eu não abria a boca, nem para falar com os outros, porque eu achava desrespeito com o professor, e muito menos eu querer falar alguma coisa. Mas não tinha jeito, né? Lógico, como eu era o presidente, e aí, senhor presidente, vem explicar aqui teoria da microeconomia aplicada ao Estado e tal. Eu até poderia saber, mas eu não ia, não, porque eu tentava evitar muito, sabe, Confronto. confrontar ninguém. Não, eu queria ficar na minha, mas não adiantava, né? Eu tinha que me levavam a me manifestar. E isso formou muito da ideia de escrever também lá na frente, né? De ser escritor mais para frente. Esse volume de ideias acaba, para quem tem muita ideia, estava até conversando hoje com um cliente nosso, falei, coloca no papel. O volume de ideias que a gente acaba tendo chega a fazer mal se você não escreve algo, né? Então sempre gostei de escrever, criar coisas, né? Tentar inventar alguma coisa e por isso mesmo a gente apanha muito da vida, né? E Sem essa, dúvida. e essa história de escritor, assim, ela vai aflorar, porque você sempre foi um grande leitor, né? Desde pequeno, teu pai incentivou você a ler muito, que eu sei. Como é que vira a chave para o primeiro livro? Então, aí teve esse período ali da universidade, né? Aí eu já trabalhava numa empresa da família, que era Vale Ouro Refeições, que era uma holding, né? A nossa família, do meu pai. Isso tudo depois vem a explodir, não é? Que é outra história. Mas, então, sempre ali tentando fazer alguma coisa diferente. Depois parei em São Paulo para fazer a parte de vendas da empresa nacional, tá? Então, fui galgando devagar também, dentro da nossa empresa. E lá eu fiquei em São Paulo 2 anos. E foi justamente lá que, para quem não é de São Paulo e vai morar lá, você se sente isolado no começo, porque você não conhece as regras. Todo mundo sempre com muita pressa, né? Eu tinha que fazer muitas visitas, né, nos supermercados, enfim, né, nos varejistas que compravam nossos produtos. Então não tinha lá muito tempo de fato disponível. Saía de manhã bem cedo, me perdia pela cidade, né? Se vocês gravaram o meu começo lá, que eu me perdia quando eu era estagiário, você imagina, quando eu era office boy de ônibus, você imagina andando de carro em São Paulo. Então era uma alegria, né? Não tinha a tecnologia que tem hoje, era aqueles, né? Você ia procurar, também era um caos, né? Então, assim, eu ia para um lugar, parava no outro, tinha reunião no Carrefour, na Avenida das Nações, parava em Museu do Ipiranga. Até hoje ninguém descobriu como eu fiz isso, mas não importa, né? Só significa que quando você não tem um bom plano, você vai parar em qualquer lugar. E lá acabei, né? Eu sentia muito emocional, né? Tanto que meu primeiro livro é de literatura, né? E tá com aquela vontade de escrever, e aí eu assisto no jornal, não lembro se, acho que no Jornal Nacional, saiu a notícia da clonagem da ovelha Dolly, tá? E aí lá me tive uma ideia, não é? E aí comecei a escrever sem parar. Primeiro, eu não era um bom aluno de português, nunca soube conjugar corretamente verbo, por exemplo, tá? Isso veio melhorando com o tempo. Colocação de vírgula, meu Deus do céu, cara. Mas a ideia era boa, então eu comecei a escrever e aí não parei mais, né? Qual que é o nome do seu primeiro livro? Depois da Tempestade. Que É o fala da primeiro livro. clonagem de Jesus, né?
Esse que que fala fala da de uma clonagem. trama, é uma trama de clonagem, onde um grupo radical, obviamente, né, pensa que pode clonar Jesus, não é? E lógico que não é Jesus que pode vir, não é? Não vou dar spoiler, mas obviamente que não é. Na época causou polêmica pelo não entendimento de qual que era a ideia do livro. Não era macular, pelo contrário, né? Eu acredito muito em Deus, em Jesus, em toda a caminhada dele, mas era uma forma de alertar para o perigo da clonagem. Então não era usar a clonagem para algo bom, era exatamente o inverso, usar para o lado ruim, né? E levou muito tempo essas discussões a respeito da questão da ética da clonagem, né? A gente sabe hoje que tem coisas muito boas, né? A questão de rebanho, aplicada a uma série de questões, mas a questão da clonagem humana, obviamente, que é polêmico, paca, isso aí não creio que vai resolver tão cedo, mas foi uma técnica que ajudou muita gente, né? Clonagem de órgãos, por exemplo, né? Mais uma vez a tecnologia batendo na minha cabeça e eu querendo fazer algo com aquilo, né? Sim. Bom, aí corta desse pedaço. E que horas que... Então, você está vindo na administração, empresa júnior, tal, trabalhando com a família, etc. Que horas que o marketing jurídico faz uma colisão Então, na sua na vida? Como é que é essa verdade, história? a vida colidiu primeiro comigo, né? Então, nós tínhamos essa empresa, a sede dela era no Pará, meu pai era de Jacarezinho, aí para quem é do Paraná se localizar, ficar ali próximo de Marília, né? Mais ou menos no mapa. Minha mãe era carioca, né? Se cruzaram por aí. Eu nasci em Franca, porque meu pai era engenheiro florestal da primeira turma formada no Brasil, tá? Foi no Paraná, na UFPR, a primeira turma de engenharia florestal, né? Os professores dele, todos praticamente do exterior, porque não tinha professor formado no país. Então, realmente, ali foi um pessoal de elite que se formou nesse curso. Então, ele foi muito demandado em outros estados, ele dava consultoria florestal, né? E nisso acabou em Belém do Pará, e eu lá com meus 5 aninhos. Então, ali começa a história do meu pai na empresa dele, né? Brasnat e tudo. Lá em 97 acontece o El Nino, né? Agora estamos em 97 já. Eu trabalhando esse período todo lá com meu pai. Em 97 acontece o El Nino, e quem trabalha no agro sabe que quando tem uma inversão de tempo, principalmente, você vai perder as suas colheitas. E nós perdemos quase 90% das colheitas naquela época. Soma-se a isso a processos trabalhistas, as questões de dificuldade que já estávamos trazendo desde a época da paridade do dólar, né? Para quem exportar, a gente era exportador. Então, quando o FHC fez a inversão de dólar, ele colocou uma paridade, né? $1 igual a R$1, quebrou muita gente na época. A gente não quebrou, mas ficou numa dificuldade tremenda. E continuamos a empresa. Aí vem o El Nino, perdemos a produção, aí começa ações trabalhistas e, nem precisa dizer, a empresa acabou quebrando, porque não tinha na época ali a lei de recuperação das empresas. Então era quebra direto mesmo, né? A gente perdeu tudo que tinha, né? Até porque, qual foi a nossa decisão? Isso foi muito particular entre eu e meu pai. Nós tínhamos lá centenas de funcionários, tínhamos que fazer os acertos, pagar trabalhista, então nós começamos a vender tudo que nós tínhamos para fazer isso. Todo o patrimônio conquistado foi vendido para fazer essa, né, eliminar, porque meu pai entendia que aquilo era uma questão de honra, sim, e queria fazer, né? Infelizmente, a gente não se cuidou, né, nesse ponto, e realmente a gente caiu para valer sem nada mesmo. A empresa acaba fechando. E aí, né, numa tentativa ali desesperada, eu venho para Curitiba, né, arrumar emprego, para tentar ajudar meu pai. Então foi nesse cenário bem tumultuado que eu acabei parando na Juruá Editora, com o Dr. Hernani Pacheco. Fui visitar ele. Minha mãe, na verdade, foi levar o livro dela, Crimes Eleitorais, eu fui do lado. E nisso comecei a conversar com ele, e aí ele me ofereceu: você não quer trabalhar aqui? Te dou um percentual da Juruá Eventos e da Juruá Informática. Eu falei, então tá, né? Claro.
louco para ajudar meu pai, né? Aquela situação toda muito difícil. Então, já nessa primeira conversa, né? Eu não sei por que chegou um reitor de uma universidade, eu estava lá batendo um papo com ele a tarde toda, aí ele me apresenta, esse aqui é o Rodrigo do marketing. Desse jeito, esse aqui é o Rodrigo do marketing. Não o Rodrigo que vem de uma empresa, não o Rodrigo que trabalhava com venda, não trabalhava com marketing. Claro que nós tínhamos o marketing, né? Ficava abaixo de mim também. Mas o meu foco era mais venda, era mais a questão industrial, não era, enfim, mas tava tudo estourando mesmo. Me apresentou como do marketing. E aí o reitor ficou puto comigo, sem nem me conhecer. Do marketing? Isso não tem no direito. Então pensem bem, eu venho de uma destruição completa, meu pai no chão, eu no chão. Tô ali na primeira, fazia 17 dias que eu estava em Curitiba, tá? Tava procurando emprego. Há 17 dias. Acho que foi o único período que eu não trabalhei na minha vida. Foi esses 17 dias desesperadores, né? Eu tentando arrumar esse emprego, aí vou lá, né? Acontece isso, e aí como, pegando o meu histórico, né? Como assim não tem marketing, né? E aí, você não sabe, você não é advogado. Aí eu, de novo, como assim não tem marketing? Aí começou. Me deu lá o provimento, na época, o 75, eu li e falei, qual é o problema? Não estou vendo nenhum problema de fazer marketing aqui, até porque marketing não é publicidade e propaganda. Prova. Opa! Aí escrevi o primeiro artigo. O primeiro artigo que foi publicado na Teia Jurídica. Nossa. Do nosso querido Luiz Frachino. Que depois foi ser nosso cliente. Você vê como tudo vai se encadeando, né, gente? Então, ali escrevi o primeiro artigo. A Beth Laura, que era da antiga, que já não existe mais, a antiga Mission, que fazia muitos eventos jurídicos, leu esse meu artigo na Teia Jurídica, me ligou, você que é o menino do marketing? Eu digo, puta, que coisa, né, cara? Ficou essa história do marketing. Porque eu tinha escrito esse primeiro artigo como o que marketing jurídico, explicando o que era e fazendo uma análise do provimento 75. Ela leu, você não quer dar uma palestra em São Paulo? Pronto. Ali começa realmente, né, em 98, essa estruturação do marketing jurídico como uma matéria. Eu começo a falar sobre isso, a dar palestras no Brasil sobre esse tema. Vem lá os primeiros clientes na palestra, que eu posso citar com muita tranquilidade, o André Lali, o Indalécio Gomes Neto e a Conselvan Frachino. O Alexei estava lá, Alexei Conselvan. Um beijo para todos vocês, viu? Para a Beth Laura, para o Hernani Pacheco, para o Alexei, para o Rodrigo Liné Neto, Indalécio Gomes Neto, Luiz Frachino. Enfim, gente, sabe? Você não se faz sozinho, né? Não. Então essas pessoas foram dando essas oportunidades, ali eu fui aprendendo, né? Já trabalhando eu trabalhava na editora Juruá, nesses negócios que tinha, com aí o Luiz Ervatim, que era sócio meu e do Hernani, não é? Tínhamos a Heloísa Cidade, você conheceu também, que era sócia da Juruá Eventos, cara, e é isso aí, fui carregando caixa, fui me virando e também dava consultoria. Às vezes o dinheiro não dava, o que eu podia eu mandava para a mulher do meu pai da época para ajudar, enfim, foi muito difícil essa... Não, de fato, não tinha nada, né? Fora que assim, você colocar lá Rodrigo Bertozzi num primeiro artigo, marketing jurídico, só isso já causava um problema semântico com o negócio, porque falava, que isso, que absurdo, que isso não pode, é antiético, pessoas sem conhecimento sobre o assunto, né? Isso. Foi o que eu mais escutei no começo, mas o que eu aprendi na vida era estudar. Então, o fato de eu estudar e eu ter virado objeto de estudo para o mundo do direito, né, observando como que os escritórios funcionavam, né? Aí eu sempre perguntei muito para as pessoas, nunca tive vergonha de dizer que eu não sabia e que me ensina. Até hoje eu faço isso, não tem problema nenhum em fazer. Eu acho sempre um equívoco quando a pessoa se coloca numa posição de não aprendizado, né? Então fui lá, eu sempre fui inconformado, então fui lá e fui aprendendo ali aos poucos, né?
a lógica, e fui vendo que existia essa confusão brutal entre o que pode e o que não pode, né? E foi nesse gancho que eu comecei entrando. E aí, em sua homenagem aqui, não é? Peguei lá o primeiro livro do Brasil sobre marketing jurídico, tá A aqui, nova guerra dos advogados. que eu chamei de Nova Guerra dos Advogados, para quê, né? Aí que enlouqueceram comigo, né? Mas era para polemizar, assim, no começo. Realmente, muitas OABs fecharam a porta na época, o pessoal realmente tinha ali um... Não, é o anti... Um sabe, tipo, preconceito, né? é, preconceito enorme por desconhecer o que é, né? A segunda coisa que eu escutava muito, lá vem essa história de Estados Unidos para cá. Em que ponto os Estados Unidos entra aqui? É porque lá era permitido desde 86, né? Foi um caso famoso que aconteceu, se não me engano, na Flórida, onde um escritório entrou na Suprema Corte, 86, o caso deve estar aqui no meu livro, dizendo que eles eram, sim, uma empresa e que tinham que ter, sim, publicidade, propaganda, o marketing, o composto do marketing completo. Então, sim, lá pode, tanto é que todo mundo que já foi para lá sabe que os escritórios são agressivos. Mas quais escritórios são agressivos, né? Porta de cadeia, escritórios mais, né? Tem filme sobre isso, né? Como é que é o nome? O Homem que Fazia Chover, não é? Se não me engano, não lembro a tradução, que é o Matt Damon com Tem o Danny vários, DeVito. tem vários. Vários, né? Então, a ideia não era pegar o que estava lá e adaptar para o Brasil, mas sim criar alguma coisa nova, que era o perfil meu, né? Então, fui aprendendo com esses profissionais primeiros que eu comentei aqui e comecei a escrever muitos artigos sobre os temas, né? E aí começou devagarzinho a invadir os lugares, né? Algumas OABs passaram a republicar esses artigos, né? E comecei pelos artigos. Em dado momento eu senti a necessidade de transformar o artigo em livro, que até então estava numa carreira mais literária, de fato. Não estava preocupado em lançar o livro. Lancei um livro também chamado Revolution Marketplace, né, que foi pela Juruá Editora também, mas que é para o mercado, é outro mercado, é mercado de franquia, é outra coisa, né? Distribuição de produtos, logística. Então não era uma outra tentativa ali, né? Eu estava tentando ver qual que ia dar certo, se era o marketing jurídico ou se era essa minha tese do Revolution Marketplace, que era uma tese interessante. Só que nisso estoura uma bomba, que é justamente o falecimento do meu pai, né? Então ali você imagina, vindo de um cenário caótico, acontece, foi quem me criou, né? Quem sempre esteve comigo, foi realmente uma bomba nuclear ali esse acontecimento. E aí o que você faz numa situação dessa? Só tem um caminho, que é remar para frente, né? E aí ficou realmente o marketing jurídico. E aí começa essa trilha onde eu cruzo com a Lara, né? Que foi justamente Faça de conta que eu, Lara, não sou a Lara, tá? Eu tô aqui de entrevistadora, tô aqui de pessoa neutra. Como é que nasce a Cellen Bertozzi, Rodrigo? Então, estava nesse caminho sozinho, dava consultoria sozinho, tá? Cobrava mal, né? Lógico. Era uma matéria que não era valorizada. As pessoas achavam, nem valorizada e nem que achavam que era importante. Mas na medida que isso vai se desenrolando, né? Lógico que começa a pegar força, começa até a aparecer uma ou outra pessoa naquela época ali que começa a ver que era uma oportunidade interessantíssima trabalhar com esse mercado. E nisso tem lá uma jovem Lara que estava fazendo MBA na Federal, na FAI. Na FAI. E estava com a ideia de escrever um livro sobre estratégia na advocacia e acaba cruzando com o meu livro, né? Isso pelo menos é o que ela conta. Ela não está aqui, mas é o que ela conta. Aí, cruzando ali com o livro, ela decidiu conhecer quem que era o escritor, descobriu que era de Curitiba. Entrevistar. Ela me disse que ela queria entrevistar você para o trabalho que ela estava fazendo. Entrevistar para o trabalho, né? E ali a gente foi lá na Juruá, inclusive, né? A Lara ali, que vocês não conhecem, foi lá na Juruá Editora conversar comigo.
E como vocês devem imaginar, foi ódio imediato, né, entre nós. Decepção. Ela me contou que ela ficou assim, esperando o senhor. É, Menino, o realmente. que esse menino vai entender de advocacia? Que, enfim, foi meio decepcionante para ela no primeiro momento. Ela me disse. Aí eu achei, essa é arrogante, quem quiser, tá achando o quê? Enfim, então foi ódio imediato entre nós, né? O que isso é muito curioso, porque olhando 20 e poucos anos depois, né? Mais de 20 anos depois, né? Você vê que a gente sempre se deu bem, na verdade, né? E ali começou, acho que o primeiro, não sei quem convidou quem para o primeiro evento, né? Não, Então deixa eu quem foi contar a história do lado Ah, da sim, Lara, que você a não Lara. conversou com ela, né? Então, assim, Não, não combinei ela nada. te, ela te procura por conta desse trabalho que ela estava pesquisando. Quando a banca fala assim, ok, a gente recomenda a publicação, ela não conhecia ninguém em editora, liga para você e fala, e aí, como é que faz? Me ajuda aqui, porque eu não sei como é que faz para publicar um livro, você orienta. Alguns dias depois ela manda o livro para você e assim, ainda não se falava de absolutamente nada. Ela estava lá cuidando do jurídico, tal, ela trabalhava ainda como advogada, não tinha deixado essa vida, né? Mas a partir do momento que você, enfim, apadrinha o livro dela e faz esse livro acontecer, você começa a chamá-la para alguns eventos. Ah, olha só. Você não lembra disso, assim? Não, é bom ter uma memória HD, né? É, Ótimo. então assim, começa a ter alguns Não, eventos. eu lembro que o teu livro era muito bom, né? Eu só acho que sugeri uma coisa ou outra, que eu já fazia parte do conselho editorial da Juruá, e aí já recomendei logo para lançamento, né? E aí a Lara, né, com toda a sua simpatia, para quando? Né? A gente teve que correr, né? Para o lançamento, se não me engano. Foi no mesmo E, ano. e assim, você lançou em Campo Grande, né? Foi em 2003, em junho, eu faço o lançamento lá do Capa Laranja, né? Só que eu estava como diretora jurídica da Águas Guariroba, que era a empresa de saneamento local. Eu já não estava morando em Curitiba, passei esse ano lá, enfim. E ainda no jurídico, tava. E o livro é lançado, e a partir desse momento, você que já estava já há alguns anos na minha frente no mundo da gestão e participando e tudo mais, você começou a me puxar para alguns eventos. Ó, vai ter uma palestra não sei onde, você não quer vir? A palestra não sei onde. Mas eu, assim, tendo que me desdobrar em 40 para vir. Verdade. E acho que 6 meses depois eu tomo a decisão de não mais advogar, saio da empresa, etc. E vou fazer um pouco da tua trilha também, né? Porque eu vou para dentro de casa, dentro do escritório, enfim, para escrever artigo, eu tinha tempo sobrando, né? Não tinha cliente, ninguém entendia o que eu fazia, nada disso. Aí eu falei, bom, tempo a gente tem, vamos gastar esse tempo produzindo artigos, né? Então foi esse o iniciozinho. Início, né? E os eventos, eles, como conselho para qualquer pessoa que está conosco, os eventos, eles sempre vão te ajudar muito, né, Lara? Então, ali nós conhecemos os primeiros clientes, né? Eu sozinho ali conheci meus primeiros clientes, a Lara. Depois a gente vai se unindo cada vez mais ali, né? Em termos unindo forças e muito rápido, né? Até porque 2005 a gente lança a reinvenção da advocacia já num evento na Fenaló, né? No evento Se não na me... Fenaló, não sei se você vai se lembrar, na Conferência Nacional de Florianópolis da OAB, a gente acaba lançando dentro do estande da OAB Nacional, presidida pelo Roberto Busato, né, que depois se torna nosso cliente alguns anos depois. Enfim, então esse traquejo, né, que palestra dá, que evento dá, não pode deixar o digital hoje tomar conta a ponto de você não ter o contato pessoal, né? A riqueza dele, assim, realmente, muito do que a gente se tornou foi porque a gente nunca teve preguiça de rodar o Brasil, né, Rô? Sim. Acho que isso, assim... É um ponto importante, né? Que é o que a Lara fez, é o que eu fiz e que tantos profissionais acabaram indo por esse caminho.
que é você tangibilizar o teu conhecimento, não ficar guardado. E é o erro estratégico de muita gente, muitos profissionais, advogados, advogadas, gente que está no departamento jurídico, não é? Esquece desse ponto. Cargo comissionado na justiça, esquece que a marca jurídica, se você não trabalha, ela some. Você não deixar rastro, não seguir uma trilha, não deixar... Eu lembro de ser muito obcecado com uma questão, tá? Eu dizia o seguinte, eu quero deixar uma herança intelectual, né? Se eu morrer, pelo menos eu vou estar em algum lugar, em alguma estante. Eu tinha essa visão muito clara, sabe? Muito clara. Olha, uma coisa que eu tenho que te dizer... Não era visão de ter sucesso. Não era essa visão. Era a visão de deixar algo escrito. Eu tinha essa visão muito evidente para mim. Daqui a, sei lá, 50 anos, alguém vai pegar ali um negócio empoeirado. Quem que é esse cara aqui, bicho? Sabe? Eu tinha muito essa ideia de deixar uma herança intelectual. E isso colide muito com o mundo do direito. Muito. Uma coisa assim, que eu preciso te dizer, assim, até como uma coisa de gratidão mesmo, porque quando eu escrevi meu primeiro... Eu não sou autora, nunca tive essa cabeça, nunca tive essa ambição, mas... Não, nunca tive, foi um acidente de percurso ali, a banca gostar, e eu falei, aí você dá esse empurrão. Agora, essa tua frase de falar assim, olha, eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma herança, eu quero escrever um livro por ano, etc. Você automaticamente passou para mim isso pela tua influência na minha vida, na minha carreira. Esse jovem aqui existe por conta disso, porque a gente se incentivou muito como sócios, né? Parceiros, como amigos, como quem tá ali falando, vai, empurra, vai, eu vou fazer, você não vai fazer? Eu vou fazer, ó, tô fazendo, hein, ó, vai não sei o quê, você não vai fazer? Então, assim, eu acho que isso, e como a gente tá falando de papo de sócios, eu acho que faz todo sentido, a importância dessa relação societária para a coisa se fortalecer, né? Para você falar assim, caramba, não eu não quero brilhar sozinha, ele não quer brilhar sozinho, a gente se complementa em vários aspectos. E aí, lógico, vem tudo junto, né? A Célia Bertozzi nasce disso, a nossa viajação para tudo quanto é lugar parte disso, a tangibilização do conhecimento soma com isso. Então, acho que esses aspectos, assim, eu queria que você explorasse, porque para mim eles são muito sintomáticos. Eu penso, isso é um fato, né? Quando um escritório começa a se desenvolver, digamos que você fundou uma banca, né? E a pessoa está procurando alguém para, enfim, ter ali um parceiro, que sozinho é muito difícil, de fato, né? É impossível? Obviamente que não é. Você tem bancas de dono único, existem, sim. Pessoas bem-sucedidas que, obviamente, né, não entendem que não precisa ter sócio, ou se tem é bem minoritário ali, não tem. Mas no nosso caso, sempre foi aquela ideia de você ajudar a pessoa a ter sucesso, que quando a pessoa ela tem sucesso, ela leva você junto, né? Então, a ingratidão entre sócios talvez seja a pior coisa que pode existir e cai fora de uma relação dessa, né? O ideal realmente é que vocês tenham os mesmos conceitos, né? Não devem ser iguais. Aliás, eu sempre disse isso. Se você, a Lara mais ainda, né, que é aí a mestre nesse conceito societário, escritórios, enfim. Mas para mim é muito evidente, né, quando você está ali com um sócio que tem um perfil mais comercial, por exemplo, precisa ter um outro que tem um perfil mais da produção ali, do dia a dia, né, de tocar o negócio, para libertar quem tem esse talento mais para o comercial, ou vice-versa. No nosso caso aqui, eu não gosto, de fato, é uma questão, infelizmente, é minha isso, não recomendo, inclusive, para ninguém, tá? Eu tinha uma fama, aliás, tenho, eu não vou jantar com ninguém, né? Eu almoço, mas jantar eu gostava de ficar no hotel. Mesmo em eventos, assim, eu sempre fui teimoso nesse ponto, né? Ia para o hotel para escrever, porque eu ficava muito inspirado em viagens, tá? Então, eu escrevia no aeroporto, dentro de avião,
escrevia, sabe, de pé no saguão, não tinha jeito, né? Então, quando chegava assim, você estava muito inspirado, você não consegue realmente parar. Isso é muito prático na advocacia, né? Então, a Lara tem o outro lado, ou seja, ela é muito mais afável, né? Ela faz essa parte, no nosso caso, tá? Que é o nosso perfil de público, no mundo jurídico, nas OABs, quer dizer, faz muito bem essa questão, não digo nem que é social, né? É de conexões mesmo. Relacionamento. Tá? Relacionamento. Ah, eu não faço? Eu faço, mas eu sou mais comercial que a Lara, que é minha sócia. Então, você veja que tem um equilíbrio muito bom. Ambos são palestrantes, ambos são bons oradores, ambos escrevem bem. Legal. E aí começa a divisão de tarefas. A Lara é muito melhor em produção do que eu, muito melhor no relacionamento do que eu, mas eu sou melhor no comercial, sou melhor ali para gerir a operação como um todo, ali, Na principalmente parte inventividade, né? Eu acho que você traz uma inventividade que ela é muito rara, que coisa que eu não tenho. Eu trabalho ali no dia a dia, né? Eu acho que são os papéis que todo mundo, numa sociedade, deve estar muito claro. Às vezes eu vejo, e se não libertar esses papéis, você vê pessoas que ficam sofrendo, que não gostam de fazer aquilo. Então, eu reparo muito disso, embora seja, obviamente, a Lara, quem é de fato a consultora dessa matéria, que está à frente desse tipo de estudo e lidera isso com muita tranquilidade, mas eu reparo que sempre que uma sociedade está doente, é porque um dos sócios está fazendo o que não gosta. Qual é a dificuldade de você libertar teu sócio para fazer o que ele gosta? Só a sociedade vai ganhar, entende? Então, se eu tenho uma pessoa, estava tratando disso ontem com um cliente nosso, a pessoa ela é muito mais comercial, ela não gosta ali, de fazer petições, e outro só se exige que faça. Eu olhei assim, tá, vamos fazer a pirâmide aqui, vamos fazer uma piramidezinha rapidinho? Ah, vamos então, tá. Que tipo de cliente que você atende e qual é o nível de esforço para cada um? Qual que é sempre a conclusão? Os clientes de baixo lucro, né? Geralmente são clientes pequenos, ocupam mais tempo de sócios do que clientes de grande porte. Não é mais vantajoso, um doutor e uma doutora, libertar aqui o nosso sócio para ele captar cliente? Você não gosta? Deixa ele lá nos clientes, vai trazer contratos novos, vai fazer uma análise com mais qualidade ali, não é? Enquanto você toca a outra parte, que é o que você gosta. Você não pode exigir que os dois façam a mesma coisa, né? Então, são coisas básicas, né, Lara, que às vezes as pessoas não fazem. E aí gera conflito lá na frente. E faz toda a diferença. Eu percebo assim, fazendo retrospectiva de carreira, né? Porque, claro, hoje o Papo de Sócios é com você, o assunto não sou eu, vou deixar bem claro aqui. Mas eu quero deixar muito claro o quanto que você atuou como um mentor meu e o quanto que isso foi importante em momentos de dúvida, porque assim, na construção da Cellen Bertozzi tem várias etapas, né? Quando a gente se encontra lá atrás, que era só você e eu, a única decisão assim para divisão de tarefas é você cuida da porta da rua do escritório para fora, cliente, marketing, nananana, e eu cuido da porta do escritório para dentro. RH, financeiro, produção, esse rolo interno, né? Ali foi a nossa primeira divisão de trabalho. Sim, foi. E na medida em que o escritório foi crescendo, porque naturalmente a gente não conseguia mais estar em todos os projetos, porque não dava, e aí as primeiras pessoas começaram a entrar para a Cellen Bertozzi, a gente se viu na necessidade de dividir tarefas entre elas também, porque também vai acontecer no mesmo escritório esse movimento. No começo todo mundo meio que faz tudo, na medida em que a coisa vai crescendo, você tem que ir especializando, né? E eu nunca vou me esquecer, porque como eu fazia essa parte de dentro e não estava metido no societário na época, a gente fazia o dia a dia, né? O meu dilema... A bola quicava, você metia o chute. Metia a mão onde tivesse, não tinha, né? E você, eu lembro, nunca vou me esquecer, que você falou assim, tá na hora de você especializar para o societário. Tá na hora de você olhar para esse lado. E aquilo para mim como que eu vou deixar o financeiro? Como é que eu vou deixar dilemas, né? Então, as etapas, né? Obrigada, sócio, só quero dizer isso.
e ao mesmo tempo a Lara era minha mentora. Então, assim, ser mentor do sócio, dos sócios que vocês tenham e também se deixar ser mentorado, não é? Não é porque você tem mais experiência do que o outro que você não vai aceitar a mentoria, né? O conceito de um ajudar o outro, na verdade. E muitos escritórios a gente vê pé de guerra, né? Geralmente o papo furado é que é o dinheiro, nunca é o dinheiro. O dinheiro é só um dos pretextos para uma briga dessas, não é? Então, se você não joga com muita clareza, sabe? Se um não ajuda o outro, em algum momento esse negócio vai estourar lá na frente. E eu lembro de um livro que foi a Lara que trouxe, eu acho que era As Três Leis do Desempenho. É isso Pode mesmo. ser que não seja, né? Que é a tal da operação de fachada, que eu acho que é extremamente verdadeira. Até vou pedir para a Lara reprisar esse conceito, que vai ajudar muito todo mundo, né? Lembra do conceito? E a partir desse momento, né, que eu fiquei tão enlouquecida com o livro que eu comprei e dei para todo mundo, né, da nossa equipe. Todo mundo precisa ler esse livro, né? E ele fala da operação de fachada, que é o disfarce do incômodo. Então, eu estou incomodada com você, vamos dizer que a gente numa relação aqui de sócios ou de trabalho, enfim, né, pode ser de várias maneiras, e eu começo a me incomodar com você por alguma razão. O cliente elogia mais ele do que eu, ou ele apareceu mais em tal coisa do que eu. Ou então, esse mês tirou mais dinheiro do que eu. Né? Ganhou mais dinheiro do que eu, ou comprou um carro não sei o que melhor do que o meu. Qualquer coisa que possa me fazer uma comparação e eu vou me sentir incomodado. Ao não tratar dessa situação, não chegar para o outro e falar assim, nossa, eu tô chateada com você porque você ganhou mais do que eu, ou eu tô chateada com você porque eu me senti, diminuída pelo cliente, porque o cliente te elogiou e não falou nada de mim. Sei lá, qualquer coisa. Ao invés de eu falar, a operação de fachada sou eu guardar. Só que ao guardar, eu começo a me afastar do trabalho com essa pessoa. Eu já não vou conseguir trabalhar direito com essa pessoa. E aí, obviamente, que a gente tem uma operação de fachada, a gente até se trata cordialmente, e aí doutor, e aí colega, e aí nananã, mas de verdade a gente não tá junto, né? Porque eu tô dentro de mim assim, esse daí não sei o quê, tô criticando, né, internamente. Então essa é a operação de fachada. A pessoa vai sempre, o comportamental dela, ainda mais agora com tanto estudo de ciência comportamental, não é? Que nem aquele seriado Não Minta Pra Mim, né? E tem perfis agora já que faz esse tipo de análise. Ocorre que se vocês não se acertam logo, né, e com muita maturidade, sabe? Maturidade não é idade não, né? Nós já vimos pessoas com seus 70, 80 anos sendo imaturo. Assim como jovens extremamente maduros também. Eu era um jovem maduro, por exemplo. E isso, curiosamente, sempre se manifestou na minha escrita. Muita gente achava na época, eu estava com meus 28, 29, quando começou o marketing jurídico, que eu era já um senhor ali, né? Que eu era um cara bem mais velho pela escrita, né? Talvez até pela fala, mas não pessoalmente, né? Que obviamente não tinha nada a ver. Mas era o que se passava essa impressão. Então, tem pessoas que são aparentemente muito maduras, mas no assunto societário não é. No assunto de sócios não é. Você tem que ouvir teu sócio, é claro, sabe? Então, se você não ganhou tanto quanto ele nesse mês, que estratégias que nós vamos montar juntos para eu ganhar mais no mês que vem? Como que você pode me ajudar a captar um novo cliente, ou um cliente da tua área, para que eu possa também fazer um equilíbrio aqui de conta? Então, não é uma inveja, é um empurrando o outro para frente. Jogando a favor, não jogando contra. Jogando a favor. Então, você vê muito disso na advocacia. Comprou uma casa, e não sei o quê, viajou lá um mês, eu não consigo viajar. Então, porque você não sabe delegar. Então, tem que aprender a ter maturidade também para aprender coisas que você não aprendeu ao longo da tua carreira. No direito, a gente sabe que tem 3 pontos que podem afetar, talvez até uma vida inteira, sabe? O primeiro é não tangibilizar o teu conhecimento. Você vai se arrepender lá na frente. Talvez não agora, talvez você não enxergue isso, né? Mas lá na frente você vai se arrepender. A questão da delegação. Quantos escritórios não conseguem evoluir porque os sócios não delegam?
e não delegam nem entre eles, o que é pior, né? E o terceiro ponto que está ligado ao segundo é a gestão de tempo, sabe? Que está ligado ao primeiro. Se você não tem tempo, você não vai escrever, tá? E aqui eu não estou nem falando de chat GPT, do Bard, de tecnologias que estão chegando aí, tá? Mas você não vai ter tempo para dar palestra, você não vai ter tempo para visitar um cliente, nem para ligar para ele, sabe? Então, a má gestão do tempo vai afetar a tua vida pessoal, tua vida emocional, a tua vida financeira e teu negócio, né? Será que é tão complicado assim realmente fazer essa organização, não é? Uma coisa que eu tenho ouvido muito por aí. Eu não quero crescer o meu escritório, né? Eu quero que ele fique como ele está. Então já é uma decisão estratégica, né? Ficar como está já é uma decisão. Então, não, eu não gosto de estratégia, tal, eu decidi ficar assim. Querido, você já tomou uma decisão estratégica, inclusive, que é ficar como está. Então você quer acordar às 5 da manhã preocupado com prazo, você quer ter um infarto, é um problema. Aí a gente não pode fazer muito se a pessoa quer assim. Mas se você se abrir para o universo da gestão, né, para os livros da Lara, enfim, humildemente aqui os meus livros também, enfim, você começa a ter um arcabouço de conhecimento, um ferramental maior para de operar. Ideias para você poder escolher, porque são muitas. Cada livro de gestão que você abre, cada livro de marketing que você abre, você tem ali um leque de opções. Você não precisa fazer tudo, mas você tem um leque de opções para você falar assim, o que faz mais sentido com a minha advocacia, o que tem mais a ver com o local onde eu tô, se eu atuo para pessoa física, se eu atuo para empresa, muda tudo, né? E o fato de você ter um leque de alternativas para escolher ajuda bastante, porque isso, às vezes, você tá ali, você não sabe, você tá olhando para o escritório, e essa é uma característica do trabalho de consultoria, né? E isso é uma fala tua. A gente nunca entrou em 2 escritórios iguais, né? Apesar da gente já ter atendido escritórios da mesma área, no mesmo local, às vezes, na mesma cidade. Mas cada escritório é um escritório. Você sabe que eu tenho... agora eu não vou lembrar que livro que eu fiz isso, sabe? Mas eu tinha feito um estudo, eu não lembro se é nesse aqui. Não, vai ser... acho que esse aqui é o Advocacia, as Leis do Relacionamento com o Cliente, né? Onde eu dou mais de 100 dicas, né, em gestão de clientes, sabe? Mas não é esse aqui, não. É um livro onde eu falo sobre escritórios gêmeos. A nova era das marcas jurídicas. Acho que eu não é no Reinvenção, não? Pode ser, eu não lembro agora. Eu acho que tem num dos capítulos ali, tem dos escritórios gêmeos. Escritórios gêmeos, né? Então ali foi um exercício teórico onde 2 escritórios nascem ao mesmo tempo, com as mesmas pessoas, com as mesmas habilidades, tá? E lá eu demonstro que, claro que é um ensaio teórico, mas eu demonstro que, na verdade, esses escritórios vão ser diferentes, mesmo tendo igualmente o mesmo DNA. Não adianta, gente. Qualquer fator de mudança vai alterar aquele tipo de negócio. Então, os escritórios que eu e Lara encontramos na nossa carreira são mais de 1.100, 1.200. Nunca nós encontramos um igual. E tem explicação para isso, porque cada escritório de advocacia, tá, é formado por pessoas, não é igual uma configuração diferente, né? É uma configuração diferente, porque, mas se você aplicar isso em empresas, é verdade. Por que é verdade? Depende do caso, tá? Se você tem uma indústria alimentícia que tem linhas de produção, as linhas de produção podem até ser, né, colocadas verticalmente, horizontalmente, sistema acima, mas no fundo são negócios parecidos, onde o arco da diferenciação é mais difícil, tá? Que aí se estabelece a briga na chamada marca. Na advocacia, isso é completamente invertido, porque aquele escritório vai tomar a forma do seu fundador ou dos seus fundadores. Você pode usar a gestão como um exemplo para tentar padronizar o teu escritório, que basicamente são em 6 áreas, né? Societário, negócios jurídicos, gestão de pessoas, gestão do marketing, o marketing jurídico, gestão financeira e gestão da produção / controladoria. São 6 áreas principais amarradas por planejamento estratégico, que é exatamente o que a Célia Bertozzi faz nesses 2 décadas.
trabalhando. E pode ter certeza que essas 6 configurações vão ser completamente diferentes para cada escritório. Não, Então, quando a tem gente escritório pega que quer aquela, expandir, aquela divisão, né, de tipos de escritório que vai de padronizado, customizado, especializado e científico, você vai aplicar os 6 pilares de forma totalmente diferente para cada um desses modelos de negócio, né, entre aspas. porque se você pega um juiz que se aposentou, não é? Cumpriu lá o período, né, que ele não pode estar atuando, monta o seu escritório, vai ser completamente diferente de outro juiz, né, que vai montar ali uma banca. Ou um Você que jovem está agora, advogado que está ali sim, começando, tá né? agora. E aí vem um ponto curioso, né? Você, jovem advogado que está começando o seu negócio, sabe? É uma pergunta comum que fazem para nós, tá? E agora? 1,5 milhão de advogados? Isso já foi alertado por nós há um bom Nossa. tempo, né? Teve Aliás, uma tem capa da ponto Mercado que e Negócios que está lá, 1 milhão de lembramos ao advogados, mesmo isso tempo, em né? 2011, mais ou menos, devia ter uns 800 mil ainda. E tem uma coisa interessante nesse ponto, tá falando agora de manhã com um cliente nosso, sobre a diversificação dos negócios. Olha só que interessante. Nós, como Selen Bertozzi, a gente começou ali, o que é hoje, né? Consultoria, acabamos formando muita gente no Brasil, não vem ao caso, não quero polemizar, mas a gente foi uma escola para muita gente, né? Hoje a nossa consultoria, nossa empresa tem algo em torno de 12 pessoas, todos especializados, né? Basicamente todo mundo ali é especialista, tá? Então não tem funcionário bucho de canhão, tá? Todo mundo ali é especialista em algo, né? E isso é muito parecido com a advocacia, porque é onde se deseja isso. Você ser especialista naquilo que você faz. Então a gente tem psicóloga que é totalmente especializada em gestão de pessoas e faz melhor do que nós. Embora a gente possa ter uma visão holística da advocacia, mas hoje nós temos pessoas... Hoje não, já faz mais de 20, décadas 15 já. anos, vai. 15 anos que a gente nós temos tem equipes que executam, né? E isso é um dilema na advocacia. Então vocês delegam para essas pessoas, vocês treinam elas e vai fazer igual você? Talvez não vai fazer igual. Você pegar 2 profissionais, vão fazer, por mais que você treine, vão fazer coisas diferentes, vão dar ali um pouco do seu próprio DNA. Isso é ótimo, gente. Né? Então, se a gente não tivesse delegado isso lá atrás, você não consegue evoluir na tua carreira. A gente não teria passado dos, sei lá, 200 clientes atendidos entre eu e você. Né? Hoje Isso é o dilema da advocacia, do jovem advogado. Vamos fazer tudo? Nós passamos pelos mesmos dilemas, né? Somos eu e Lara. Eu fazia o marketing, finanças, a Lara fazia produção, recursos humanos, societário também fazia parte de negócios, então a gente fazia isso aqui. Na medida em que você começa a ter sucesso, você começa a entrar na primeira decisão sua, que é você delegar. Contratar a primeira pessoa, contratar a segunda, começar a estruturar o teu escritório por áreas de especialização. Passado mais de 20 anos de ter já estabelecido conceitos de gestão legal e de marketing jurídico, ainda tem pessoas que lutam contra isso. Não, no meu escritório a gente faz de tudo. Sei, nem escritório gigante faz de tudo, mas você quer fazer de tudo, né? Você acha que vai enganar o cliente? Não, e entra naquilo que é boa você... vontade. É boa vontade. Sim, mas não é igual especialista. Você vai acabar errando em algum lugar, né? E pior, você fala um negócio já há muito tempo, que é entrar na bolha da invisibilidade, porque quem faz tudo não faz nada, né? E tem gente que acha, não, e coloca lá que faz 50 áreas no seu site, coloca no teu Instagram. Gente, isso é exatamente o oposto do que se faz. Mas se eu fizer isso, não vai vir cliente. Gente, é exatamente o contrário. Hoje o cliente, inclusive de empresas maiores, quando vai contratar um escritório de advocacia, ele nunca vai contratar tudo. Ele contrata áreas específicas desse escritório com gente muito especializada, tá? Mas isso vale para o middle, para o médio, para a empresa de médio porte, empresa de pequeno porte? Não, a empresa de pequeno porte tem outras necessidades, mas ela sempre vai te procurar por uma questão específica. Foi multada,
funcionários entraram com uma ação, por exemplo, tá? Aí você começa a estruturar teu escritório, área trabalhista, área tributária, não é? Área Mas com contratual, advogados especializados em específicos, cada né? um, o escritório No mais começo, generalista. é o que a Lara falou, vocês vão fazer de tudo assim como nós fizemos. O que não está certo é com o passar do tempo Permanecer. isso continuar, tá? Você não vai ter vida, porque o especialista, gente, e vocês que são, sempre vai ter uma área que você se destaca, tá? Sempre, sempre, sempre. No meu caso, eu sei gerir empresa, sei, mas que área eu acabei me destacando? Marketing. Então, no marketing e na visão de médio e longo prazo de um escritório, eu não preciso. E vocês que são especialistas nas suas matérias de direito sabem que isso é verdade. Você não precisa mais que 5 minutos, para ser sincero, talvez nem isso, para entender o que você vai fazer naquilo lá. Claro que você vai demandar um esforço para executar aquela tarefa, mas que você entendeu aquilo, você entendeu. O não especialista leva muito mais tempo para chegar provavelmente a uma conclusão pior que a sua, que é um especialista. Isso é provado já. Temos a obra do Max Gladwell, né? Que ele fala das 10.000 horas de Hamburgo, né? Pegou os Beatles como exemplo, mas ele cita logicamente outros exemplos, como piloto de avião e, claro, advogados e médicos. Quantas cirurgias um médico tem que fazer para chegar na excelência? Na verdade, ele nunca vai chegar, porque quem busca excelência nunca está satisfeito, né? E a excelência é sempre um sarrafo que está acima de você. Sempre um sarrafo a mais, né? E eu lá na faculdadezinha, lá no comecinho da carreira, a gente estudou Kaizen. Kaizen é uma teoria japonesa onde você nunca está satisfeito com a tua linha de produção, a tua linha de venda, sempre está um sarrafo a mais, e depois vem modernamente o Adam Grant escrevendo sobre isso, os inconformistas, né? Então, se você tem uma banca de advocacia, você está ali começando a tua carreira, já está num momento muito bom, sempre é hora de aprender coisa nova na gestão e no próprio direito. E vai se especializar naquilo que você faz de melhor, sabe? Faz parceria se for o caso, mas de preferência começa a criar dentro do teu escritório os novos talentos, né, Lara? Já direciona as pessoas. Ou seja, voltamos ao conceito de mentoria interna. Com certeza. Você mentorar as pessoas, você mentorar o teu sócio, aceitar ser mentorado por terceiros também, né? Como que isso vai dar errado no médio e longo prazo? Difícil dar errado. Difícil dar errado. Vamos pegar os entrevistados nossos aqui, né, Lara? Pegando que a Lara já Não, cada história aqui é incrível, né? Porque conta essa jornada, porque é uma jornada do herói, né? Você sair lá da tua vida de estagiário, ainda tocando o mundo, meio que tateando, e de repente você vai passando por uma jornada. O final da jornada é o voltar, e aí a mentoria faz todo sentido quando você fala o que eu vou dar de volta para quem está começando daquilo que eu vi, daquilo que eu experimentei, daquilo que Tem uma coisa que pouca gente fala, né? É aquilo que eu digo, a capa da Exame, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é fantástico, né? Instagram. Que acabou virando Instagram, rede social. Ali ninguém sofre, todo mundo é feliz. É incrível, eu fico impressionado como o mundo é belo, né? Sob as lentes enfim, de quem te olha de fora. Mas se você parar para pensar, tem uma passagem em Matrix, no filme, né? Em que o Neo vai fazer o salto, né? Tem uma cena do salto entre dois prédios, né? O Morpheus salta primeiro, que ou seja, é o mais experiente, né? Ele já está lá há mais tempo na Matrix, ele tem um domínio sobre aquele ambiente, e o Neo, que é a grande promessa, né? Ele é o escolhido. Então aí tem a cena deles apostando, vai saltar, ele vai conseguir de primeira, não, nunca ninguém conseguiu, não, ele vai conseguir. E aí tem as apostas do pessoal que acha que ele vai cair na primeira, e tem pessoal que vai, não, ele vai acertar porque ele é o escolhido. Aí quando ele vai saltar, o que acontece? Para quem lembra do filme, ele cai de cara no chão, né? Lá de cima, né? Despenca lá do prédio. E aí o cara vira, ué, o que aconteceu? Nada. Todo mundo quebra a cara em algum momento, né? Todo mundo cai no primeiro salto. Então os obstáculos são naturais do teu empreendimento, da tua advocacia, tal, isso faz parte da queda, faz parte de cair. O que tem que aprender levantar, né? É ser resiliente na queda, né? É levantar, né, cara? É isso.
vamos cair, mas a gente tem que saber levantar, bate a poeirinha, dá uma choradinha, mas já lava o rosto e segue em frente. É isso Porque aí. só tem uma alternativa, remar para frente. Você mesmo falou isso, né? Diante de qualquer adversidade que aconteça na vida, a gente tem essa obrigação, né? De seguir em frente. Rô, eu continuaria falando com você, que você sabe, assim, a gente parece que não, gente. É Mas a horas, né? gente Se quiser. gosta de conversar um com o outro, assim. Mesmo que tenha 20 anos de conversa, essas É. conversas são sempre muito Sempre tem coisa boa para inspiradoras. aprender, né? Um com o outro, É esse muito bom. aprendizado mútuo, né? Vem do respeito, o Bem, respeitar o sócio, sabe? O admirar o sócio naquilo que ele faz. Por isso que eu tinha fazendo a ligação com a questão da felicidade. Então, se você deixa teu sócio feliz, ele vai te fazer feliz é de como se volta. fosse, né? É como se tu fosse casado, né, com o sócio, com a tua sócia, com o teu grupo de sócios, né? Não, a gente Por nunca foi favor, casado deixar aqui, tá? claro aqui, né? A gente se O vê como padre irmãos, irmão. né, desde o começo, porque muita gente pergunta, tu é Porque a Selen casado com a Lara? Bertozzi, né, acha que é um sobrenome, né? Putz, deixa eu bater Enfim, aqui, batendo na teclado aqui. isso aí, Mas esse respeito é o que garante a longevidade das coisas, né? sem dúvida. Rô, partindo já para o terceiro e último ato do nosso papo de sócio, senão as pessoas não vão ter que assistir em 2, 3 etapas aqui, né? Os cortes, né? Fazer os cortes do podcast. Olhando para 2030 e você atento, que eu sei que é, do que passa hoje a advocacia, e você com esse olhar lá na frente, estudando muito as tecnologias, o próprio mercado, a própria macroeconomia, o próprio universo jurídico com mais de talvez 1,5 milhão de advogados daqui a pouco. O que você poderia dizer para quem está aspirando a ser sócio, aspirando a ser um grande advogado? O que não pode faltar na tua visão? O escritório do futuro, ele já chegou, né? A gente está talvez atravessando a maior transição da história no direito, porque sempre que houve mudanças no direito foram lentas. Se você parar para pensar, sempre foi lenta, né? E o tecido social, a maneira como o tecido social ele vai se desenvolvendo, o direito vai acompanhando isso logo atrás, tá? O direito nunca está na frente, ele está sempre um passo atrás do tecido social. Ocorre que agora, o que está acontecendo realmente é uma ruptura, tá? Quando chegou a internet e os escritórios foram se moldando com a chegada da internet, fizeram primeiros sites, né? Que ocorreram lá por 96, 97, 98, né? Ninguém acreditava nisso, aí começa os informativos, começa a acontecer os vídeos, né? Tanta coisa foram acontecendo aí ao longo do tempo. A diferença é que a inteligência artificial chegou matando. É muito diferente de uma mudança gradual e lenta, que é o que acontece com o tecido social, que acontece com o próprio direito e tal. Agora mudou, gente. Então nós estamos num momento na qual o ChatGPT chegou, o Bard chegou, e por conta dessas das tecnologias que eles acabaram gerando, muita novidade está chegando agora. Então é o dilema que você vai ter em breve, tá? A advocacia, ela vai ser artesanal para sempre, ou vai entrar sim a inteligência artificial dentro dos escritórios, fazendo um novo tipo de modelo híbrido, talvez, né? Então, sim, você vai ter muita inteligência artificial dentro do teu negócio, embora você nem saiba que isso vai acontecer. Todo mundo que é de tecnologia está adotando inteligência artificial para ajudar aí nos processos. Provavelmente você vai, lá em 2030, dar comandos simples, né? Prepare, né? Uma petição de dano moral na ótica tal, sobre isso, sobre aquilo, né? E a inteligência artificial, que está evoluindo na velocidade da luz, tá? Vai fazer todo o trabalho, tá? Então, se os escritórios estão indo para esse ponto e já começaram, lembra da automação, né? Ainda tem muita automação, tá? Então, você já tem escritórios de, sei lá, 50, 100 advogados que tocam 150 mil ações. Nossa, mas como é que vai fazer a audiência? Subcontrata. Tem N formas de fazer isso.
Então, na hora de sentar e planejar o teu negócio, considere a inteligência artificial imediatamente, porque o teu concorrente está fazendo isso. Né? Você sabendo disso ou não, né? Até porque no direito eu aprendi que ninguém conta estratégia, meu amigo. Ninguém conta isso aí de verdade. Conta um pedaço suculento, mas a verdadeira estratégia todo mundo fica calado, né? Porque é um mercado competitivo. Então, você vai sim ter hoje escritórios que vão estar se moldando em cima de tecnologia e estão se moldando em cima de do artesanal. Então, você vai ter num escritório muito mais a questão científica rodando, jurimetria, pesado, né? Tem uma década de jurimetria, Lara, e tem pouca gente que utiliza. Então, você já conhece padrões, você já sabe onde planejar, qual é a decisão daquele juiz naquela comarca. Nós estamos nesse nível já, colidindo com inteligência artificial para fazer as peças. Então, se alguém juntar as duas coisas que já estão juntando, o que vai sobrar para o advogado? Tá? O relacionamento com o mercado, o relacionamento com os clientes, né? O aprofundamento da própria gestão, o seu autoaprofundamento na matéria que você domina, né? Então, se você está pensando que a inteligência está chegando para digitar, você está enganado. Ela vai chegar para te ajudar, inclusive, a planejar ações melhores, sabe? Então, no futuro, nós vamos ter escritórios menores, com muita tecnologia embarcada e com muitos cérebros embarcados. Então, cada vez mais você encontra pessoas altamente especializadas, né? Direito do entretenimento, né? Matéria jovem. O tema é antigo, mas a matéria é jovem. Ainda tem muita oportunidade aqui. Direito das novas tecnologias, direito digital, né? O velho direito tributário, sempre tem a sanha tributária, sempre vai ter coisa para você fazer. Agora, com reforma tributária, vai ter um boom de novo para o tributário, porque é natural. E o escritório do futuro vai ser natural você ter uma área de RH, uma área financeira bem estruturada, uma área de planejamento bem organizado. Por que não, né? CEOs, que já tem CEOs nos Estados Unidos de escritório, a Lara já visitou CEOs lá fora. No Brasil já está começando a ter. Começando a ter. Uma outra coisa que está começando e que eu acredito que seja tendência aí para os próximos anos, com a sofisticação das sociedades, as sociedades estão virando sociedade de verdade. Antes era só um pedaço de papel que cada um assinava ali. Verdade. E é só para dividir a grana. Então a gente é sócio para isso. Hoje já está se pensando melhor em como decidir melhor para o escritório. E aí eu preciso ter sócios empresarialmente maduros, né? Então eu acredito que daqui para frente eu já comecei a fazer esse tipo de trabalho, criação de governança dentro dos escritórios. Estruturação, esse tipo de coisa assim, precisa, porque é isso que você falou. Você tem uma área de planejamento, ter a área de marketing, ter a área de RH, principalmente escritórios que forem maiores, né? Mas pode terceirizar, boa parte desse serviço você pode terceirizar também. Mas é o sócio pensar nisso. Eu preciso pensar agora, né? Arrumar meu escritório para que ele tenha essas estruturas, para que a hora que a oportunidade chegar, a gente esteja preparado, porque a oportunidade vai estar aí para todo mundo. Porque a inteligência artificial baixou o custo de toda a tecnologia. Então, não é o custo, é a adoção dela. Então, você está aí à disposição, você tem que adotar, tem que colocar na tua prática, vai habituando a tua equipe nisso, porque a competição será brutal. Ah, mas eu tô aqui no interior do Amazonas, tô aqui no interior, tô em Macapá. E se você parar para pensar que eu, neste momento, estou sentado com escritórios de advocacia de qualquer lugar do Brasil planejando entrar no teu mercado, você começa a despertar que não é bem assim. Depois de uma pandemia, da tua região já contratam escritórios de outros lugares, né, Lara? E a pandemia foi acelerador, né? Isso aí. Depois de uma pandemia, acabou qualquer barreira geográfica que possivelmente existia. Que alguns tentavam ainda segurar como uma defesa, né? Foi abaixo esses muros, né? E tem um outro fator, antes da gente finalizar, que é o fator da troca de comandos em sindicatos, na troca de comando de empresas, herdeiros chegando,
profissionalização desses negócios. Não, mas eu já trabalho com essa empresa há 20 anos. Quem disse que você vai trabalhar daqui a 40, né? Pode ser que seja trocado por outro. Pode vir uma fusão de empresas, uma compra agressiva, né? Então, o advogado precisa começar a olhar para o negócio do direito. Ganhar dinheiro com operações, com bons negócios também, que estão ao redor, quem trabalha com imobiliário, operações build-to-suit, quer dizer, começar a entender que esse universo ele está realmente se especializando. Isso já aconteceu na medicina. Alguém aqui é louco ao ponto de cogitar ser operado por um clínico geral? Não é. Então, por que raios prevalece ainda esse conceito do advogado generalista, não é? Então, isso já é um motivo para você mudar e planejar o escritório para frente. Então, vamos ter escritórios muito especializados lá na frente, tá? Com muita tecnologia, poucas pessoas, infelizmente, ou seja, nós vamos ter muitas sociedades de advogados. Muitas. Talvez o dobro ou o triplo do que tem hoje, como uma defesa contra a uberização do direito, cara. É isso que vai acontecer. Então, você vai ter muito mais competição, fica esperto, começa a planejar, começa a organizar, profissionalizar o teu negócio. Essa que é a minha mensagem para vocês. Sempre empurrando o sarrafo para cima, né? Porque não adianta se nivelar com os medianos, né? É buscar sempre essa melhoria, e eu acho que faz todo sentido essa tua previsão de escritórios menores, mais especializados, mais capazes, com mais tecnologia embarcada, com cérebros melhores. Eu acho que é por aí. Porque os grandes, uma vez eu fiz uma aposta e perdi a aposta. Confesso que eu perdi com a Ana Luísa Boranga, né? Perdi. E dou aqui a mão à palmatória porque ela tinha razão. Eu tinha dito lá atrás que os escritórios grandes iam acabar se partindo por questões de decisões naturais, né? De fato aconteceu, eu realmente acertei nas questões das cisões entre escritórios, que vão montar outros escritórios, né? Então os grandes sempre dão origem aos menores, aconteceu conosco, né? A gente acabou se partindo, pessoas saíam da gente, aprendiam tudo e montavam seus negócios. Esse é típico da área da medicina, do direito, consultoria, acontece e faz parte onde tem um intelecto, ele é mais importante do que prática. Então vai acontecer sempre, tá? Então, eu apostei que os escritórios, que o futuro ia ter escritórios bem menores e tal. Gente, os grandes vão continuar sendo grandes, e aí foi que a Boranga botou na mesa e disse, não, isso não vai acontecer não, cara. Os gigantes, eles têm mais instrumental para permanecerem gigantes. Então, de fato, na parte de cima da tabela, tu não vai mexer muito não, que vai ter a troca de posições ali e tal. Lembrando que vai nascer escritórios que podem tomar, inclusive, o lugar dos que estão lá hoje, tá? Tomar lugar de Pinheiro Neto, de Matos Filho, de Demarest e tal. Pode acontecer sim, senhores, tá? E tem um segundo movimento que são escritórios de pessoa física, tá? Que não aparece no ranqueamento. E não é culpa da análise editorial, né, da Chambers, não. É porque não tem como mapear esses escritórios, tá? A análise editorial é por voto de membros de departamento jurídico e financeiro. Como é que você vai eleger o melhor escritório do país? Com que voto? Não tem como fazer essas votações, né? Até porque não é assim que se levanta esse tipo de informação. Mas os escritórios de pessoa física estão cada vez mais profissionalizados. É a maioria? Não é, gente. Ainda é a minoria. Então, se você tem uma banca pessoa física, se joga na gestão, na profissionalização, na delegação, né, Lara? Você tem um mercado absurdo à tua disposição. Então, ao mesmo tempo que parece lotado, tem muita oportunidade para quem quer empreender no direito. Com certeza. Isso, minha sócia. Muito bom, muito bom. Obrigada por você ser meu sócio, obrigada por ter vindo ao Papo de Sócios, né? E a partir de agora você vai assumir uma parte do comando do Papo de Sócios também, né? Trazendo convidados com olhares de mercado, enfim, é o seu jeito de trazer o Papo de Sócios para uma conversa de altíssimo nível, que é isso que a gente busca aqui. E é isso. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter me convidado para o seu programa. Venha. Muito feliz. Parabéns. A casa é sua. Valeu, sócio.
Literalmente, né? Quase Literalmente. literalmente. Até mais, gente. Um grande abraço e sucesso para todos vocês. Isso aí. Papo muito bacana com o Rodrigo, para vocês saberem um pouco da história dele, um pouco da nossa história também. Acho que foi bem legal essa conversa, um real papo de sócios. Então, eu já quero deixar aqui esse chamado para você se inscrever no podcast Áudio Legal do Spotify e no nosso canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. E já traz um colega, um advogado, para ouvir e assistir também. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber os nossos próximos conteúdos. Se você quiser fazer comentários, trazendo as suas impressões sobre a sociedade de advogados e a vida de sócios, nós ficaremos muito felizes em te ouvir. Eu te convido também a nos seguir nas redes sociais. É só pesquisar pelos nossos nomes, o meu, Lara Sellen, Sellen Bertozzi, Rodrigo Bertozzi, no LinkedIn e no Instagram. No próximo episódio, nós conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora, então acompanhe os nossos próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Então, nos vemos no próximo. Um grande abraço e até lá!